Sim, as coisas, a história, ela vai mostrando para a gente. Você já percebeu que eu gosto de contar história, né? Mas assim, a história ela vai contando para nós que realmente as coisas se repetem e a gente tem que aprender. Então tem aquela máxima, né, do Napoleão e do Hitler. O que tem esses dois ditadores aí, né, em comum? Ambos queriam conquistar, né, a Europa, fizeram guerras muito sangrentas, né, muita gente, tinha exércitos poderosíssimos, né, um lá, o Napoleão lá na 1800 e o Hitler na Segunda Guerra, 1940, né, mas aí o que aconteceu com os dois? Os dois perderam a guerra, né, porque tinha um exército muito poderoso, mas todos eles perderam a guerra na Rússia, porque ignoraram o inverno da Sibéria, né? Então, com isso, os soldados invadiram, eles foram totalmente despreparados, tinham doenças que não eram muito graves, era o surto de piolho, por exemplo, os soldados do Hitler, mas com isso transmitia riquécia e outras doenças. Então, no fundo, a história se repetiu, né? E a doença continuou. Os vírus, as bactérias, todos esses agentes, eles evoluem, né? Mas a doença, as infecções, né? Nós somos susceptíveis, né? Nós somos hospedeiros. Por exemplo, o SARS-CoV é uma doença nova, a COVID. É uma doença nova que nós não temos proteção alguma, né? A gripe A, em 2009, também um vírus novo, apesar dele ter vindo lá tem alguns segmentos ainda do vírus da gripe espanhola, lá de 1918, ele foi, ao longo dos anos, adquirindo outros segmentos. Então, tem segmento tanto de humanos, tanto segmentos de aves e como segmentos de suínos. Então, é um rearranjo triplo, né? Então, esse é um vírus que nós não tínhamos também proteção, que rapidamente tomou o mundo. Por que eles tomaram? Por que tomou o mundo? Porque nós estamos nesse esquema aí de globalização, né? Então, naquela época, as guerras eram uma forma de globalização, né? Então, os soldados iam, por exemplo, a gripe espanhola, na verdade, é uma injustiça com a Espanha, porque a Espanha não entrou na Segunda Guerra, nem na Primeira Guerra, né? Então, lá na Primeira Guerra Mundial, então, os soldados americanos foram e transmitiram para soldados alemães, franceses e ingleses, né, essa gripe, essa influenza. Então, a Espanha, como a doença foi depois para lá, eles não estavam em guerra, então eles denominaram gripe espanhola, mas o que eles descobriram que a doença, que esse vírus, ele já estava lá em Kansas, né, e depois eles descobriram que era na produção de suínos. Então, a gripe espanhola, a influenza, né, é uma grande pandemia, né, 100 anos atrás, mas o que aconteceu? Ela dizimou, dizem que foi mais de 100 milhões de pessoas, né, e com isso, como eu disse, veio para o Brasil através de um navio inglês, né, 35 mil pessoas morreram aqui, sendo 15 mil no Rio de Janeiro, inclusive o presidente da República brasileiro morreu, né, o Rodrigues Alves, na época, que era o presidente da República, ele morreu de influenza. Então, dizem que famílias inteiras morriam, né? Não tinham, às vezes, quem enterrar. Então, numa casa, assim, as pessoas ficavam doentes, rapidamente, em 1, 2 semanas, morriam todos, e ficavam os mortos, né, dentro da casa. Também teve alguma confusão também com alguns tratamentos que achavam que funcionavam, que nem agora a gente tem visto, né? E com isso surgiu também a caipirinha, né? Então, o pessoal achava que pinga com limão e mel curava da influenza. Inclusive, o pessoal também tomava um tipo de cloroquina naquela época lá também, que era um tipo um quinino, uma coisa assim, para ajudar, né? Mas, na verdade, a influenza ela veio em várias ondas, né? E só foi controlada mesmo com a questão dos antibióticos que conseguiram controlar as infecções secundárias.